Boa noite a todos. Acho que já tem algumas pessoas aí online, conseguindo ver aqui algumas. Se o áudio estiver bom, vocês me avisam aí. Boa noite aos irmãos que estão acompanhando. Eu sou o pastor Elivandro Mesquita, sou pastor da Igreja Batista Reformada em Russas, no interior do Ceará, como vocês estão vendo aí. E essa é mais uma aula da Sociedade Batista de 1689, uma sociedade que iniciou há pouco tempo formalmente e tem o objetivo de fomentar confissão batista reformada para auxiliar a igreja local, né? Então vamos aguardar mais alguns instantes. Esses dias eu estava lembrando de Ezequiel. O Senhor lhe deu uma visão e mandou pregar para ossos secos. Nesses tempos nós temos pregado para computadores. Olhamos para uma tela e pregamos para computadores. É um momento diferente esse que nós vivemos. Vamos esperar mais alguns instantes, pouquinhos minutos. Eu espero que essa live, essa aula, seja realmente edificante, sobretudo para os santos do Senhor, evidentemente, para a igreja do Senhor, que sirva para fortalecer a convicção de fé dos irmãos da igreja local. Quero agradecer aí a confiança dos irmãos que organizam e que fazem parte da administração da Sociedade Batista de 1689. Sem dúvida, é uma incumbência de muita responsabilidade. Haja vista o tema, que não é fácil de desenvolver por causa da sua amplitude. Nós podemos gastar boas horas aí desenvolvendo essa temática. A perspectiva que eu vou mostrar aqui, meus irmãos, enquanto mais algumas pessoas chegam, é a perspectiva que eu tenho, evidentemente, usado, abordado, ensinado na minha igreja local, na igreja a qual eu pastoreio. Então, muitos irmãos que eu pastoreio estão assistindo aí também, acompanhando aí. Um grande abraço a todos. E nós temos caminhado forjando a confessionalidade já faz algum tempo. Na verdade, faz pouco tempo, né? Considerado com a caminhada de muitos irmãos aí. Nós iniciamos, né, praticamente trabalhar a confessionalidade aqui na igreja em janeiro de 2019. Então faz pouco tempo. E nós vimos a necessidade de dar uma identidade à igreja, de harmonizar as doutrinas que nós encontramos nas Sagradas Escrituras, observando o lastro histórico da denominação que nós encontramos na nossa placa Batista Reformada. Então nós temos trabalhado há pouco tempo isso, e tudo que eu tenho ensinado, que eu tenho produzido, e o que eu vou falar aqui tem sido aplicado no contexto da igreja local. Então, algumas coisas para os irmãos da minha igreja serão um pouco mais aprofundadas, mas não será novidade para eles. E pensando nisso, o meu objetivo é olhar para essa realidade, para a realidade de fortalecer a fé dos irmãos, porque é isso que a confessionalidade tem proporcionado para nós aqui na igreja. Tem fortalecido a nossa convicção, tem fortalecido a nossa fé, e isso se mostra bastante importante nesses tempos que nós vivemos. Portanto, o meu objetivo aqui não é fazer mais uma live, não é promover mais uma aula sem considerar a realidade que nós vivemos, né? A nossa confessionalidade, ela não é observada num vácuo histórico e teológico, ela é observada no chão da igreja,
na realidade da igreja local. Então nós vivemos tempos em que, por exemplo, o dia do Senhor foi mudado para um dia de lamento. É um dia em que nós adoramos o Senhor, mas também é um dia de lamento, é um dia que nós lamentamos. A igreja não pode fazer aquilo que é característico dela publicamente, que é se reunir para testemunhar de Cristo Jesus, o nosso Redentor. Então, o meu objetivo é não simplesmente fazer mais uma live, não simplesmente promover mais uma aula, mas de alguma forma contribuir para o fortalecimento da fé dos irmãos, para a necessidade de solidez teológica da igreja local, que, consequentemente, nos dará mais a convicção e fortaleza do plano de Deus, até que Ele venha em Cristo Jesus nos buscar. Então, nós temos aí algumas pessoas, alguns irmãos, e eu quero já iniciar aqui. Meus irmãos, o meu propósito é bastante ousado, eu confesso, mas deixa eu dizer por que ele é bastante ousado. Porque quando eu fui convidado para fazer essa aula, para ministrar essa aula, casou com a necessidade de reformular a nossa sala de novos membros. Lembra, eu falei que apenas no início de 2019 nós temos trabalhado a confessionalidade aqui na nossa igreja. Então, de lá para cá, nós não fizemos mais nenhuma sala de novos membros. Então, esse tema casou com essa necessidade de reformular a sala de novos membros. Então, tem duas temáticas que irão entrar na sala de novos membros. Primeiro, o que é uma igreja batista reformada. E aí, nós precisaremos de bastante tempo na nossa sala para desenvolver isso. Segundo, é a aplicação desse tema. O que é um batista reformado, né? E essa temática, ela coincidiu. Então, a ousadia do meu esboço hoje, da minha aula, ela não é proporcional ao tempo que nós gastaremos aqui. Nós passaremos por cima de alguns tópicos. Eu coloquei os tópicos para os irmãos observarem e, se julgarem necessário, desenvolverem nos seus estudos pessoais, e os pastores, então, nas suas igrejas. Evidentemente, aqui o meu objetivo não é doutrinar ovelhas de outros pastores, né? Então, eu peço licença, com todo respeito, para ensinar aqui essa perspectiva que foi posta para mim, mas o meu objetivo é elaborar essa temática que futuramente será usada na nossa sala de novos membros. Por isso, então, o esboço vai parecer um pouco ousado. Nós passaremos por cima, nos deteremos em alguns pontos, mas não aprofundaremos, mas nós veremos um panorama do que a temática exige. Então, vamos iniciar. Eu quero convidá-los a orar comigo, para que o Senhor derrame sobre nós da sua graça, para que aquilo que nós veremos aqui sirva aos propósitos do reino, o fortalecimento da igreja do Senhor, para a edificação dos santos. Então, vamos uma breve palavra de oração. Senhor nosso Deus, muito obrigado por tão maravilhosa oportunidade que o Senhor nos conhece. Nós vivemos tempos tão difíceis, ó Senhor, tempos de incertezas e tempos de luta mais aguerrida. E o Senhor tem nos proporcionado momentos como esse, de desenvolvermos aulas, ministrações, pregações sobre aquilo que o Senhor aprouve revelar a nós. Nós suplicamos, ó Deus, que o Senhor derrame sobre nós da Tua graça e do Teu cuidado, para que o Senhor seja exaltado, para que o homem não apareça aqui, embora o meu ego deseje tanto aparecer, mas que o Senhor apareça, que Cristo seja glorificado sobre todas as coisas e a igreja do Senhor edificada.
ilumina as nossas mentes, traz entendimento e nos ajuda no desenvolvimento dessa aula, meu Deus. Nos dá uma estabilidade nos instrumentos que nós utilizamos e que em tudo o Senhor seja glorificado. Amém. Então vamos nós. Eu coloquei aqui algumas considerações preliminares. Esse é um tema muito aguerrido, esse é um tema que facilmente proporciona debates, né? Então o meu objetivo aqui é se desviar de qualquer imã de polêmica, observando aí naturalmente as prescrições das Sagradas Escrituras. Não é meu objetivo aqui gerar polêmica, porque polêmica não gera frutos, né? Não edifica. Polêmica só distancia, só afasta. Então, o meu objetivo aqui é responder às necessidades da igreja local, fortalecer a convicção e a fé dos santos. Por que eu digo isso? Porque quando nós organizamos as temáticas que nós encontramos nas Sagradas Escrituras, quando nós organizamos as doutrinas que nós encontramos nas Sagradas Escrituras e vemos de forma muito nítida, muito bem desenhada o desenvolvimento do plano redentivo de Deus, o progresso da revelação, isso naturalmente resulta em convicção dos santos e o fortalecimento da fé, porque naturalmente ele verá as Sagradas Escrituras e esse plano da redenção sendo mais nítido, ficando mais nítido nos seus olhos. É isso que nós temos experimentado aqui na igreja e é isso que eu tenho experimentado. Quando eu conheci a fundo realmente a perspectiva batista reformada, foi logo após eu terminar de expor toda a epístola de Paulo aos Gálatas aqui. Até então eu não conseguia me identificar com nenhuma perspectiva hermenêutica, com nenhuma perspectiva de interpretação das Sagradas Escrituras. Quando eu terminei de expor a carta de Paulo aos Gálatas e então fui ler o livro do Pascal Denot, né, Distintivos, eu vi que aquilo que eu expus coincidia, casava com, em parte, não tão profundamente, com aquilo que o Pascal Denot estava expondo ali naquele livro, né? Então, isso, evidentemente, fortaleceu a convicção e a fé quanto à interpretação das Sagradas Escrituras. Então, meu objetivo também, e eu espero alcançar, é mostrar como a correta compreensão do tema fortalece a nossa fé, forjando maior solidez e convicção, confere maior estabilidade, identidade e senso de propósito à igreja local. A igreja passa a ver a si mesmo com maior estabilidade, porque a sua doutrina não é uma concha de retalho. A forma como ela enxerga as Sagradas Escrituras e o plano de Deus não é moldada por determinados autores que estão alimentando a igreja num determinado momento. Então, em determinado momento, o pastor está lendo um autor dispensacionalista, e em outro determinado momento, o pastor está lendo um livro de um pastor pedobatista, e aí ele não consegue discernir todos os pontos, porque esses cordões estão todos desamarrados, né? Ele não consegue discernir todos os pontos para aplicação daquela teologia na sua igreja local. E a realidade do nosso contexto brasileiro é que a maioria dos nossos teólogos e aqueles que produzem alimento para as nossas igrejas, né, falando de livros e cursos, são pastores piedosos, evidentemente, são irmãos nossos, mas são pastores pedobatistas, né? Então, isso acaba, de alguma forma, nós fazemos uma concha de retalhos em nossa teologia, e isso resulta na aplicação da nossa igreja. Mas um ponto que eu quero destacar aqui, meus irmãos, é de que o fato de nós conhecermos quem nós somos, tanto histórico como teologicamente, o fato de nós nos
nos reconhecermos ou nos identificarmos com uma linhagem histórica e teológica, isso não deve gerar em nós nenhuma percepção exclusivista da fé, como se nós fôssemos completamente distintos e detentores de toda a verdade em relação aos nossos irmãos. Na verdade, nós precisamos profundamente fugir das polêmicas, fugir dos debates, da frivolidade desse tempo que nós gastamos quando nós deveríamos estar promovendo o evangelho do reino. A redescoberta da reforma protestante no nosso contexto brasileiro gerou uma atmosfera muito aguerrida, gerou uma atmosfera muito bélica e, infelizmente, a teologia reformada passou a ser conhecida por muitos por esses debatedores, por esses irmãos que, mesmo tendo uma boa intenção, causava muita polêmica e brigas nas redes sociais. Então, ao invés de gastar tempo promovendo o evangelho, fortalecendo a igreja local, muitos desses propagadores da teologia reformada sequer eram vinculados à igreja local. O tempo passou. A perspectiva que foi conhecida da teologia reformada foi uma perspectiva, naturalmente, por causa do celeiro brasileiro teologicamente instruído, foi uma teologia pedobatista, então assimilou-se a realidade de que teologia reformada é teologia pedobatista. Então, o que nós estamos vendo hoje, no redescobrimento da teologia batista pactual, que também é uma teologia reformada, que também é uma teologia histórica, que foi perdida com o longo do tempo, infelizmente nós vemos esse mesmo processo. Nós vemos paladinos da verdade, muitas vezes meninos, muitas vezes pessoas que não têm qualquer compromisso com a igreja local, divulgando essa fé, divulgando essa linha hermenêutica de interpretação das Sagradas Escrituras. Isso faz com que crie uma repulsa por parte de muitos irmãos sinceros. Então, meus irmãos, o meu objetivo aqui não é olhar para esse público, para esses irmãos cujo conhecimento teológico não serve à igreja local para um instrumento de avanço do reino, não é olhar para esses irmãos e injetar neles mais uma bomba teológica, mais uma bomba de conhecimento. Ao ministrar essa aula aqui, eu não olharei para esses para responder às inquietações teológicas deles. O meu público-alvo também aqui não são aqueles cuja atmosfera e o sentido dos seus estudos são simplesmente para gerar polêmicas. É impressionante como muitos desses irmãos sequer mencionam as suas igrejas locais ou sequer nós sabemos se eles fazem parte de igrejas locais. A quantidade de páginas nas redes sociais se multiplicam absurdamente, a quantidade de lives que são feitas se multiplicam absurdamente e nós não vemos efetivamente a ligação desses irmãos com a igreja local. Então, há aí uma ruptura entre conhecimento e vivência proposicional do que é ser um batista reformado. Então, meu público-alvo aqui, para esses, eu preparei essa aula, são aqueles que amam a igreja local. São aqueles que amam a igreja local e compreendem que a teologia ela é serva da igreja local. A teologia é a serva da igreja do Senhor. São aqueles membros de igrejas comuns e, consequentemente, pastores e obreiros da seara do Senhor. Então, quando eu preparei essa aula, tanto eu pensei nos irmãos da minha igreja, como eu pensei em irmãos de muitas igrejas que estão nesse processo de formação confessional, em que, de alguma forma ou outra, existe ali algumas lacunas que precisam ser fechadas. Então, no site do Estandarte de Cristo, tem um artigo do Tom Hicks, eu acho,
com esse mesmo tema, o que é um batista reformado. Eu segui uma linha diferente do que ele seguiu aqui, porque eu acabei considerando aqui alguns pontos mais interessantes de serem abordados. E aí, meus irmãos, essa é a estrutura da minha aula, e eu reconheço que é uma estrutura ambiciosa. Eu espero que você depois note aí essa estrutura, se for do seu interesse, e então você desenvolve um pouco mais, pegando alguns ganchos que eu darei para você. Então nós vamos agora iniciar com essa introdução, vamos definir melhor o termo e falar do distintivo histórico hermenêutico que nós encontramos de um batista reformado, o prumo da piedade, e esse ponto 4 aqui, muito provavelmente é o ponto que eu julgo mais importante da identificação do que é ser um batista reformado. E então a grande pergunta que gera tanta polêmica, que causa tanto debate nas mídias sociais, é a chancela. Quem dá essa chancela? Quem define se alguém é ou não um batista reformado? E eu estou propondo aqui duas chancelas, supra e infra, a lato e estrito, né? uma geral e uma local, histórico-teológica e uma eclesiástica, e algumas considerações finais. No final, vocês podem aí fazer as suas perguntas, se vocês julgarem necessário, e o irmão Leonardo vai passar para mim essas perguntas aí, e se houver tempo, evidentemente, eu irei responder. Então, para introduzir, meus irmãos, embora seja muito simples essa distinção, é importante observar que nós não estamos definindo aqui o que é uma igreja batista reformada, mas o que é um batista reformado. Por quê? Por que é importante? Porque aquilo que nós vamos tratar aqui já é a aplicação de fazer parte de algo ou de se identificar com uma realidade teológica e eclesiástica. Então, de alguma forma, ao expor aqui o que é um batista reformado, nós já estamos fazendo a aplicação de um conceito. E existe uma realidade. É possível ser um batista reformado e não fazer parte de uma igreja batista reformada. Talvez essa seja a grande realidade do tempo que nós vivemos. Muitos irmãos, conhecendo a literatura que tem sido lançada há pouquíssimo tempo, há brevíssimo tempo, eu fui um deles, e a minha igreja, consequentemente, também tem sido um desses. Muitos têm conhecido essa teologia, têm se identificado com essa teologia, mas os seus pastores, os seus líderes, as suas igrejas, elas não reconhecem detidamente, substancialmente, essa teologia para identificar-se com uma igreja batista reformada. Então, essa é a realidade. Muitos se consideram batistas reformados, mas não fazem parte de uma igreja batista reformada. Mas o oposto, embora não impossível, é muito improvável de acontecer. O quê? Fazer parte de uma igreja batista reformada e não ser um batista reformado. Por quê? Porque a ideia de uma igreja confessional é que aqueles que irão compor o seu rol de membros, eles têm que concordar com a confessionalidade daquela igreja. Então, embora isso não seja impossível, é muito improvável de acontecer de um membro fazer parte de uma igreja confessional e não concordar com a sua confessionalidade. Bom, nós conhecemos outras tradições teológicas e eclesiásticas e nós sabemos que na prática isso acaba acontecendo. Na nossa realidade, evidentemente, nós devemos trabalhar para que isso não aconteça, né? Então, a grande pergunta é, diante desse quadro, e aí eu coloco mais uma pergunta fora do tema: como ser um batista reformado numa igreja não confessional?
Como eu posso ser um batista reformado em uma igreja que não é batista reformada? E aí, meus irmãos, por isso que eu apontei lá para o ponto 4, eu creio que a forma como nós enxergamos esse prumo da piedade é extremamente importante para responder a esse questionamento. Porque é esse prumo que forjará, que será um instrumento para forjar piedade em nós, onde quer que nós estejamos, porque a realidade é que em muitas localidades nós não encontramos igrejas batistas confessionais, igrejas batistas reformadas. Então, como nós vivenciamos essa realidade em que nós nos identificamos com uma genética histórica e teológica, mas o local que o Senhor nos deu para o exercício da nossa crença e do nosso conhecimento não abarca, não contempla essa realidade. E aí nós vamos ver isso no ponto de número 4. Então, vamos iniciar devidamente, definindo os termos aqui para clarificar o nosso tema. Em síntese, quando nós consideramos a constituição de um batista reformado, nós tocamos em algumas áreas. Aquilo que constitui um batista reformado. Quando nós pensamos um batista reformado, nós pensamos no seu esqueleto, na sua estrutura, aquilo que o constitui. Então nós pensamos numa realidade histórica, ou seja, está situado historicamente, ele é fruto de uma realidade factual. Nós pensamos em uma concepção hermenêutica, a forma específica como ele enxerga o desenrolar do plano redentivo de Deus no progresso da revelação. Para aqueles que não estão familiarizados com a hermenêutica, é interpretação, a forma como nós interpretamos as Sagradas Escrituras. A teologia faz referência como esses temas vão sendo ligados, desenvolvidos, unificados, observando esse progresso revelacional. E a eclesiologia faz referência à prática, é a aplicação da hermenêutica e da teologia na doutrina da igreja, no ser igreja, no pensar igreja, no viver igreja. É a forma como nós nos distinguimos das outras tradições teológicas. Então, meus irmãos, aqui talvez no primeiro momento eu serei um pouco mais teórico. E aí, meus irmãos, se você não está familiarizado com alguns termos que eu vou utilizar aqui, eu peço desculpa a você, mas como esse vídeo vai ficar gravado, você pode depois ver com mais calma, pausar e desenvolver. E também eu me coloco à disposição, no final eu vou dar o meu contato, me coloco à disposição para tirar alguma dúvida, porque nós não podemos fugir dessa realidade em que é necessário expor uma realidade teórica e talvez um pouco mais densa, e então, concebendo adequadamente essa realidade densa e teórica, nós aplicamos na nossa vida, na nossa experiência como povo do Senhor. Né? Então nós estamos nos referindo aqui à aplicação, como eu disse no início, de eventos singulares da reforma do século XVI e o seu desenvolvimento do século XVII. Quando eu estava ministrando essa disciplina aqui na igreja, o que me veio à mente foram os primeiros 5 anos da igreja primitiva, aquele período que nós conhecemos da patrística. Nós vemos ali as doutrinas fundamentais sendo debatidas, polemizadas e estabelecidas, das quais nós bebemos hoje. Nós vemos o desenvolvimento de muitos credos ali através de concílios e debates. Então, muitas doutrinas foram estabelecidas ao longo desses anos. Então, foi um tempo de desenvolvimento. Quando eu penso na teologia batista reformada, eu penso nessa realidade, em que nós vemos um marco na reforma do século XVI, que já é uma aplicação, já é a explosão de algo que já vinha sendo fomentado há alguns anos anteriores, mas também eu vejo o desenvolvimento dentro do século XVI, mas especialmente no século XVII, quando os irmãos, os santos do passado, os teólogos daquele tempo,
tem acesso às Sagradas Escrituras e olha para a realidade das Sagradas Escrituras e aplica a realidade da igreja local, quando então as amarras do Estado e as amarras da Igreja Católica, elas são removidas, elas são quebradas. Então, quando eu penso em teologia batista reformado, eu penso numa reforma maior, eu penso em uma pureza maior, e eu penso na aplicação adequada da teologia que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Então, quando nós pensamos em batista reformado, nós devemos conceber como a junção, como a união e a harmonização de teoria e prática. Meus irmãos, eu tenho desenvolvido isso aqui na igreja, não é? Eu tenho visto essa realidade em que a teologia batista reformada, ela deve encontrar a prática da igreja local para ser experimentada da sua forma mais profunda. O que é que eu quero dizer com isso? Deixa eu continuar desenvolvendo aqui. A devida junção, a devida união e harmonização da teoria e prática. Ou seja, é a teologia reformada sendo vivenciada, sendo aplicada em um contexto eclesiástico específico, prático, de igreja local. Observe o que eu estou fazendo aqui. Eu estou pegando a harmonização desses dois conceitos, reformado e batista. A ideia de teologia e a ideia de vivência, de prática. Eles devem não ser dissociados, mas harmonizados e experimentados na igreja local. Nós vamos desenvolver isso um pouco mais à frente. Estou só clareando aqui alguns termos. Então, é justamente, meus irmãos, nessa dinâmica em que muitos erram. Muitos. Nós vemos muitos errando nessa dinâmica. Primeiro, de uma forma mais lato, primeiro de uma forma mais ampla, promovendo aí a sua ruptura, o seu abandono genético quanto história e quanto hermenêutica. Para muitos, meus irmãos, seja estudiosos, pastores ou não, para muitos, os batistas começaram com o dispensacionalismo do século XIX. Para muitos, para a grande realidade do nosso contexto brasileiro, ser batista é ser dispensacionalista. Uma certa vez eu enviei uma imagem de algumas aulas que eu ministrei aqui na EBD da nossa igreja para um professor dispensacionalista de um seminário. E quando ele viu aquela imagem com o nome Teologia Batista Reformado, ele mandou uma resposta para mim de que o cérebro dele, junto com o celular, naquele instante deu um curto-circuito. Como se aquela realidade não existisse. São realidades ou conceitos completamente antagônicos. Ser batista e ser reformado são coisas diferentes. Por quê? Porque na estrutura teológica, eclesiástica do nosso contexto brasileiro, ser batista é ser dispensacionalista. E nós poderíamos aí perceber o porquê disso, mas essa é a realidade. E um segundo ponto, meus irmãos, em que nós podemos ver essa dissociação de forma mais evidente é da teoria de ser reformado e a prática de ser batista. Nós vemos pessoas com profundo conhecimento da teologia batista reformada. Nós vemos pessoas que devoram livros, nós vemos pessoas que escrevem inúmeros artigos, nós vemos pessoas envolvidas em blogs, em canais no YouTube, mostrando, exibindo a teologia batista reformada. Mas nós vemos essas pessoas completamente dissociadas, divorciadas da vida da igreja local. Essas pessoas não conhecem o valor, são autônomos, são pessoas desvinculadas da igreja local. E isso, meus irmãos, é um grande prejuízo para o avanço
do conceito, do conhecimento do que é teologia batista reformada. Porque muitos irmãos que não são confessionais amam a Igreja do Senhor e se deparam com a realidade de que essas pessoas que são os proponentes dessas vertentes, muitas vezes são meninos, são os paladinos da verdade, não têm nenhuma ligação com uma igreja local ou não. Mais ainda, não se submetem à igreja local. São pessoas, por exemplo, eu vou dar só um exemplo prático para você. A nossa concepção batista, a nossa concepção eclesiástica, nos faz, por exemplo, olhar para os oficiais da igreja com reverência e respeito. Isso é o natural de viver a eclesiologia, é natural. Isso é aplicar o ser batista, por exemplo. A Igreja Batista, ela chancela o oficialato de homens que dirigirão a igreja. Ela reconhece a imposição de mãos de homens que serão os arautos da verdade, reconhecidos como instrumentos de Deus. E então, meus irmãos, esses paladinos da verdade, esses meninos que não têm vivência de igreja local, falam com pastores, falam com oficiais como se estivessem lidando com meninos, como se estivessem lidando com moleques. E taca o distintivo de conhecimento no peito de pastores que têm 20 anos de pastoreio, 15 anos de pastoreio, porque agora eles se reconhecem como luteros do século 21. Meu irmão, deixa eu dizer algo para você. Não existe mais tempo para Lutero na nossa realidade contemporânea. Não existe. Não há. Não há espaço para luteros. Essa é a realidade. Nós devemos conceber devidamente que ser batista reformado, portanto, é buscar a piedade vivenciando a igreja local, em que nós temos profunda compreensão da nossa genética hermenêutica histórica, mas também nós reconhecemos o valor de que essa teologia e essa hermenêutica, ela forja uma eclesiologia, ela forja uma igreja que nós reconhecemos como biblicamente fundamentada. Bom, isso foi só para clarear aqui alguns termos. Tá bom? Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem aí. Então vamos lá. Deixa eu fazer só mais uma nota aqui sobre a percepção do termo distintivo aqui. Infelizmente, meus irmãos, o termo de distintivo tem sido utilizado como um artifício bélico contra os que pensam diferentes, né? E o contraditório, meus irmãos, é que nós nos referimos aos nossos pais batistas do passado, quando que na realidade nunca foi a intenção deles usar esse caráter distintivo de forma bélica e sectária. Depois, se os irmãos tiverem acesso, os irmãos podem ir no blog aí do Estandarte de Cristo, ou então até mesmo comprar aí essa versão digital na Amazon da nossa Confissão de Fé Batista de 1689, e eu acho que nós precisamos visitar com mais frequência o apêndice dessa confissão. Nós vemos ali os signatários dessa confissão e é interessante, meus irmãos. Quando vocês lerem os nomes dos signatários, vocês leiam a designação dele. Você vai encontrar pastor, 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 ministro, pastor, pastor. Por quê? Porque eles, isso é importante para acender a nossa mente, o que os fizeram mudar de concepção teológica naquele tempo tão perigoso para mudar de concepção, em que qualquer coisa soaria como herética, como aconteceu com os socinianos, por exemplo, que promoviam uma teologia muito parecida com o dispensacionalismo, e é interessante porque eles foram reconhecidos como heréticos, né? Então eu não vou
Eu não vou ler aqui para vocês, porque eu creio que nós já passamos aqui um bocado de tempo. Mas por que eles mudaram de concepção teológica e, consequentemente, eclesiástica? Não foi por necessidade bélica sectária, não. Na verdade, eles deixam bem claro que eles caminham juntos sob o firme fundamento da palavra de Deus, mas foi uma questão de consciência. Portanto, foi uma questão de convicção. A consciência deles, diante das Sagradas Escrituras, o acusavam de que aquilo que eles estavam lendo não estava sendo aplicado devidamente à realidade de ser igreja. E por isso, então, por questão de consciência, não o simples desejo de se distinguir, não o simples desejo de combater, eles então formularam a sua eclesiologia com base da forma que eles enxergaram a interpretação das Sagradas Escrituras. Então, meus irmãos, nós não devemos pensar sobre o fato de que nós nos distinguimos dos pedobatistas, por exemplo, dos presbiterianos, nós nos distinguimos dos dispensacionalistas como se nós levássemos a única bandeira detentora da verdade, como se nós precisássemos da aprovação de qualquer um outro extra-igreja para fortalecer a nossa convicção. Se for assim, a sua convicção é muito frágil. Se você precisar da aceitação de outro, a sua convicção é muito frágil. Não foi assim para esses irmãos, para os nossos pais batistas. Eles fizeram por questão de consciência. Então, vamos lá. Entrando aqui devidamente o distintivo. O que é um batista reformado? Primeiro, o batista reformado ele tem um distintivo histórico e hermenêutico. O século XVI ele marca o ano do nascimento e desenvolvimento dos batistas. Século XVII. Primeiro nós vemos a realidade de distinção histórica. Os batistas eles são frutos da reforma protestante. Isso é fato. A reforma protestante, ela surge tanto com desenvolvimento teológico, como com desenvolvimento hermenêutico. Ela surge em uma atmosfera e ela desenvolve essa atmosfera interpretativa, que é uma atmosfera pactual. Quando nós pensamos em reforma protestante, nós devemos pensar na teologia pactual, na teologia aliancista, na teologia do pacto. E aí eu quero mostrar para vocês aqui um breve vídeo, só para ilustrar melhor. Esse gráfico eu fiz, meus irmãos, vocês estão vendo aí até o slide, eu fiz para dar aula aqui na Escola Bíblica Dominical. Ele foi posteriormente publicado no blog do Estandarte de Cristo e eu fiz uma aula, um vídeo animando, mostrando cada uma dessas estruturas. Então, essa é a forma como nós enxergamos o plano de Deus. Se você observar aí, nós vemos uma estrutura totalmente pactual. E essa não é uma característica somente dos batistas. Essa é uma característica da teologia reformada. Então, olha como é interessante. Ser ser reformado, naturalmente é ser pactualista. Porque os batistas nasceram dentro dessa atmosfera e carregaram consigo essa estrutura interpretativa do pactualismo. Então nós vemos aí o desenvolvimento do plano de Deus na história da redenção, observando o progresso da revelação. Nós vemos, por exemplo, aí a antiga e a nova aliança, substancialmente diferente, aí eu não vou poder aqui desenvolver de forma mais profunda, mas nós nos diferenciamos, evidentemente, dos dispensacionalistas, nós nos distanciamos dele,
na interpretação das Sagradas Escrituras. Por quê? Porque independente de ser o dispensacionalista clássico, revisado ou progressivo, eles concebem um plano de Deus de uma forma mais descontinuada. Eles entendem que Deus se relacionava com o seu povo no Antigo Testamento de uma forma e Deus se relaciona com o seu povo no Novo Testamento de outra forma. Naturalmente, isso elimina o aspecto de progresso da revelação, porque eles concebem uma maior descontinuidade. Então, nós nos aproximamos muito em perspectiva dos presbiterianos, dos pedobatistas, mas nós nos diferenciamos, um batista reformado se diferencia substancialmente de um pedobatista, de um presbiteriano, especialmente por causa dessa setinha vermelha aí. Em Gênesis 3,15, um batista reformado concebe ali uma promessa de um redentor, uma promessa de um salvador logo após a queda, e não o estabelecimento já das características redentivas que nós só vamos ver na Nova Aliança, no Novo Testamento. Então, resumindo aqui, um batista reformado entende que em Gênesis 3,15 foi feita uma promessa. E em cada aliança que nós vemos com Noé, com Abraão, com Moisés e com Davi, nós vemos o desenvolvimento teológico no plano da redenção dessa promessa, criando uma expectativa redentiva que virá a ser estabelecida somente no Novo Testamento, na nova aliança com Cristo Jesus, diferentemente dos pedobatistas. Os pedobatistas, os presbiterianos, entendem que a promessa ali de Gênesis 3,15 não é apenas apontada para algo que haveria de vir, mas já há a administração da graça que nós encontramos em Cristo Jesus já na antiga aliança. E aí há o desenvolvimento dessa perspectiva pactual, em que a graça que é encontrada na nova aliança também é encontrada na antiga aliança. Então nós vemos o mesmo pacto com administrações diferentes. Nós vemos a mesma substância sendo administrada no Antigo Testamento e a mesma substância sendo administrada no Novo Testamento. Então nós nos diferenciamos dele nesse sentido. Bom, depois vocês dão uma olhada aí na minha aula em que eu faço a exposição bem mais detalhada desse gráfico. Lá no meu canal no YouTube tem essa aula sendo ministrada. Então, nós vemos o nascimento e o desenvolvimento dos batistas naquela atmosfera da Reforma Protestante. E primeiro nós vemos aí um distintivo histórico. Nós somos fruto da Reforma Protestante. O batista reformado, ele é fruto do movimento puritano, do movimento separatista, que é um movimento calvinista. Por isso, naturalmente, a primeira igreja batista que nós encontramos carrega essa herança teológica, por mais que com o passar do tempo aí, essa perspectiva acabou sendo modificada. Então nós vemos logo no início aí a primeira igreja batista na Holanda, nós vemos a primeira igreja batista na Inglaterra, nós vemos menções em alguns estudos da primeira igreja batista plenamente calvinista já em 1633 e em 1639 na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, nós vemos aí a concepção de uma igreja plenamente calvinista. Portanto, meus irmãos, nós somos frutos de um lastro histórico. Quando nós olhamos para trás, quando nós olhamos por trás dos nossos ombros, nós vemos esse caminho nos levando até os nossos pais batistas. E aqui um grande erro é cometido, e aí eu falo isso com todo cuidado. Um grande erro é cometido pelos batistas. É interessante porque, muito provavelmente, esse erro não é sequer conhecido.
Nós vemos uma quantidade de seminários batistas formando pastores, nutrindo seus seminaristas teologicamente, desconhecendo completamente a sua história, a sua genética. E isso resulta em igrejas que não conhecem a sua história. Por isso que eu fiz menção lá num grande erro no início, de que muitos batistas entendem que quase como sinônimo eles são dispensacionalistas. E aí eles remontam naturalmente aí para o século XIX, né? Quando não deveria. Mas também um distintivo hermenêutico. Os irmãos observaram aí de forma muito rápida, evidentemente isso tem que ser desenvolvido mais, mas o distintivo hermenêutico de um batista reformado é de uma hermenêutica pactual. Isso é conhecido, meus irmãos. Isso é conhecido por dispensacionalistas, isso é conhecido por não batistas. Por exemplo, deixa eu citar aqui um teólogo muito conhecido, Pastor Marcos Granconato. Pastor Marcos Granconato, todos conhecem pelo seu jeito irônico de tratar os pactualistas. Claro que, evidentemente, pensando nos pedobatistas, é um pastor muito amado, é um pastor muito querido, né? Tenho muito respeito por ele, aprendo muito com ele, mas é interessante, eu não sei se vocês observaram uma série de aulas que o pastor Marcos Granconato foi ministrar da Igreja Batista do Calvário, do pastor Paulo Júnior, sobre os cânones de Dort, né? Olha como é interessante, porque ser pactualista não é somente sinônimo de ser reformado. Ser pactualista é sinônimo de ser calvinista. Ser calvinista é sinônimo de ser pactualista. E por que eu estou fazendo menção a isso? Porque foi justamente isso que ele expressou lá. Quando ele falou da sua realidade de calvinista, ele disse o seguinte: olha, eu sou calvinista de forma estrita, porque eu sou calvinista enquanto a sua soteriologia. Interessante, eu não assisti todas as aulas, mas nesse momento eu estava assistindo. Porque ser calvinista é ser pactualista. Então, naturalmente, meus irmãos, a nossa herança teológica e hermenêutica é pactualista. Isso é importante de mencionar, porque nós vemos a realidade em que muitas igrejas estão adotando a Confissão Batista de 1689 sem observar a estrutura evidente existente na confissão, que é a estrutura pactual, que é a estrutura pactualista. Então, se nós não observarmos a estrutura pactualista, adotarmos a confissão e a nossa concepção de interpretar as Sagradas Escrituras, nós não podemos nos reconhecer como reformados. Nós nos distanciamos disso, porque não somente isso nos remete a um distintivo histórico, mas também nos remete a um distintivo hermenêutico, teológico. Então, essa talvez, meus irmãos, seja a característica teológica mais importante de um batista reformado. Simplesmente porque, por causa desses óculos, ele interpreta e aplica devidamente a relação das alianças no plano de Deus. A estrutura reformada, pactual de nós enxergarmos o plano de Deus, promove, meus irmãos, a maior unidade ao plano da redenção e ao progresso da revelação. E isso estava na gênese da formação dos batistas reformados. Então, em síntese, eu cunhei aqui um termo, e aí eu fiquei pensando, então, nessa dinâmica, porque eu tive muitos pastores dispensacionalistas, excelentes pastores. Eu não sei se vocês conhecem, por exemplo, um dos meus pastores na escola Charles Spurgeon, quando eu morava lá em Fortaleza, estudava lá, era o pastor Antônio Neto, que é muito conhecido nas redes sociais aí, porque ele é um dos professores do curso. Ele ensinou lá presencialmente nessa época, e ele foi um dos meus professores. Ele é um dispensacionalista progressivo, embora tenha algumas
mudanças aí teológicas dele. O meu orientador de monografia foi um dispensacionalista progressivo muito bom, muito capacitado, né? Mas a descontinuidade sempre me deixou com o pé atrás com o dispensacionalismo. Por mais que eu não tivesse muito conhecimento teológico tão profundo, mas a descontinuidade, a ruptura entre os povos sempre me deixou com o pé atrás no dispensacionalismo. Então, quando eu conheci, e por outro lado, eu gostava da unidade, da clareza do pactualismo, mas eu só conhecia o pactualismo pedobatista. E aquela concepção pactualista pedobatismo, por exemplo, de uma graça no Antigo Testamento, de uma mudança de Antigo e Novo Testamento tipológica que parecia não se encaixar, por exemplo, em que a circuncisão virou batismo. Isso me deixava com o pé atrás e eu não assumi então nenhuma posição. Mesmo quando eu comecei a pastorear a igreja, eu não assumi nenhuma posição. Mas quando eu conheci a teologia batista pactual, encaixou a continuidade que eu achava extremamente interessante e a descontinuidade na leitura e interpretação do Antigo e do Novo Testamento. Então, eu observei uma tensão equilibrada necessária para interpretar as Sagradas Escrituras, em que nós observamos aspectos de descontinuidade que não passam do Antigo para o Novo Testamento, quando nós interpretamos as Sagradas Escrituras, e aspectos de continuidade em que se mostram como princípios e figuras, que nós vamos ver ainda, e a realidade do Novo Testamento. Então eu cunhei essa síntese aqui para vocês. A hermenêutica batista reformada equilibra sobriamente a tensão de continuidade e descontinuidade entre os testamentos, observando e preservando a unidade no plano redentivo de Deus e o progresso da revelação. Então, para aqueles que não conhecem ainda essa realidade de continuidade e descontinuidade, nós vamos ver um pouco aqui à frente. Vamos continuar desenvolvendo aqui esse conceito, esse distintivo hermenêutico. Algumas características hermenêuticas que eu coloquei aqui de um batista reformado, claro que se nós formos detalhar, nós podemos desenvolver mais pontos aqui, mas é apenas uma síntese, é uma forma resumida. Primeiro, a estrutura interpretativa da Escritura é pactual. Isso é ser reformado, meus irmãos. E, consequentemente, se nós nascemos num berço reformado, isso é ser batista reformado. Quando nós olhamos as Sagradas Escrituras e a interpretamos, nós olhamos com essa realidade pactual, que é muito clara no plano redentivo de Deus. E existe uma relação em que um pacto se fundamenta numa promessa e a relação de promessa e obediência. E obediência eu coloquei aqui de forma simplificada para falar das sanções existentes no pacto. Então, se alguns rigores daquele pacto, se alguns pontos daquele pacto não forem observados, sanções serão proferidas de juízo. E nós vemos toda essa realidade sendo desenvolvida no Antigo Testamento, encontrando a sua plenitude no Novo Testamento, em que uma promessa é cumprida e estabelecida, e a maior sanção já vista na história, a mais vista na história, é então ajuizada, depositada, punida em Cristo Jesus, né? Então nós vemos essa relação de promessa e obediência. Outro princípio hermenêutico de um batista reformado, o princípio de representatividade, ele é intrinsecamente importante. Aqui, representatividade dá a ideia de representatividade federal, da ideia de um cabeça federal, da onde vem então o nosso nome de teologia federal, por exemplo. E aqui, meus irmãos, nós vemos essa realidade sendo clara desde a estrutura familiar. Nós vemos isso muito claro na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, em que o pai
da família responde por toda a família, assim como o chefe do clã, o chefe da tribo responde por toda a tribo, assim como o rei responde por todo o povo, assim como Adão respondeu por toda a humanidade. Então, nós vemos essa estrutura. Talvez se você ainda não entendeu essa relação de continuidade e descontinuidade, e essa estrutura deixa muito claro. Por exemplo, nós vemos alguns conceitos passando do Antigo para o Novo Testamento. No Antigo Testamento, nós vemos uma realidade pactual. Essa realidade pactual, ela não fica somente ali no pacto feito com Adão. Essa mesma estrutura pactual, ela irrompe o tempo, irrompe a aliança, deixa a antiga aliança e continua ainda a sua estrutura pactual na nova aliança. Então, olha, aqui nós vemos uma continuidade da temática pactual. Outra realidade, nós vemos a necessidade, nós vemos a ideia de reino no plano de Deus, em que Deus será o Senhor sobre todos. Então, a ideia de um rei sobre um reino que reinará sobre todos. Então, nós vemos essa realidade desde o início da monarquia até a queda do povo e a promessa de um verdadeiro rei, de um verdadeiro Senhor que viria. E nós encontramos essa realidade passando da antiga aliança para a nova aliança. Eu estou mostrando para vocês esse caráter de continuidade. Nós vemos a ideia de um povo. Deus tem um povo, Deus busca um povo para si, Deus elege um povo para si. E nós vemos isso claramente passando do Antigo para o Novo Testamento. A realidade do mediador, de um mediador, também nós vemos isso. O mediador como o pai de família, o mediador como chefe do clã, o chefe da tribo, o mediador como rei, o mediador como sacerdote, o mediador como profeta. Então o profeta mediava Deus para o povo e o sacerdote mediava o povo para Deus, e nós encontramos essa realidade sendo cumprida na nova aliança em Cristo Jesus. Então nós vemos maior continuidade. Quando nós vamos para uma característica de descontinuidade, essas relações elas sofrem algumas rupturas. Por exemplo, que é o caso do dispensacionalismo. O dispensacionalismo progressivo, por exemplo, que é talvez está sendo desenvolvido alguns outros aí, já tem uns nomes muito estranhos, mas a realidade do dispensacionalismo progressivo, a estrutura como nós conhecemos, ela mesmo assim, por mais que ela se aproxime da continuidade, ela destrói um pouco esse caráter de unidade no plano de Deus. Deixa eu mostrar um gráfico para vocês que eu fiz também aqui para as aulas da Escola Bíblica Dominical. Então, essa aí é a teologia bíblica, é a linha do tempo, né? E o nível de proximidade entre continuidade e descontinuidade do Antigo e o Novo Testamento. Então, nós vemos aí, cada vez o desenvolvimento teológico se aproximando cada vez mais da continuidade. Por isso que eu observei no início, há pouco tempo, a necessária tensão entre continuidade e descontinuidade na sua hermenêutica. Então nós vemos aí o dispensacionalismo clássico, maior nível de descontinuidade, né, em que muitas realidades elas são específicas para um povo, né, e aí nós vemos essa dissociação grotesca entre dois povos, Israel e Igreja. Então isso é diminuído quando chega no dispensacionalismo progressivo. Então o dispensacionalismo progressivo entende que Deus tem um povo, é a Igreja, mas ainda existe o caráter de descontinuidade, em que existem promessas específicas que serão cumpridas na Igreja. E nós vemos a teologia da nova aliança que causa uma ruptura nessa pactualidade em que concebe a nova aliança como uma realidade extremamente superior, descartando, por exemplo, os conceitos que nós enxergamos e princípios e ensinos que nós enxergamos na antiga aliança. Por exemplo, a realidade de lei vivida tanto por dispensacionalista como por os adeptos da TNA, da teologia da nova aliança, são profundamente descontinuadas
com aquilo que nós vemos no pactualismo. Então nós vemos lá mais na frente aí o pactualismo pedobatista, em que eles não fazem quase qualquer menção de descontinuidade, e aí eles fazem aquelas interpretações tipológicas, mas que na verdade a sua tipologia acaba sendo desamarrada e que beira a alegoria. Nós vamos falar nisso daqui a pouco, tá bom? Meus irmãos, eu espero que, é muita coisa aqui, eu espero que nós tenhamos algum tempo ainda para desenvolver um pouco mais, tá bom? Como vai ficar gravado, você pode ler depois e desenvolver mais. E nós chegamos num ponto extremamente importante no desenvolvimento da hermenêutica de um batista reformado. Mais uma vez, a hermenêutica é a interpretação das escrituras. Nós vemos a relação tipológica. É a tipologia, é a ideia de figuras, de sombras e de realidade, que realça esse progresso revelacional. Meus irmãos, eu preciso falar um ponto aqui sobre tipologia. Os aliancistas, os pactualistas, sendo quase sinônimo na nossa realidade, graças a Deus isso tem sido dirimido, né? Mas sendo quase sinônimo de pedobatista, de presbiteriano. Por isso os pactualistas eles são acusados de muita alegoria. Meus irmãos, sem qualquer estereótipo, sem qualquer espantalho, algumas vezes nós realmente nos assustamos quando nós lemos alguns livros escritos por pedobatistas. Porque existe uma margem de aplicabilidade do texto bíblico, existe uma estrutura necessária para conceber a tipologia. Se nós rompemos essas estruturas, se nós rompemos essas barreiras tipológicas que são colocadas por segurança, nós então alegorizamos. E nós encontramos algumas interpretações extremamente forçadas por aliancistas. Mas olha como é interessante. Se nós aplicarmos adequadamente a tensão da hermenêutica pactual batista, nós fugiremos desse perigo. O ponto aqui, meus irmãos, é a tensão de continuidade e descontinuidade na interpretação do Novo e do Antigo e do Novo Testamento. Eu elaborei aqui uma síntese de alguns autores que eu tenho lido sobre o que é tipologia. A tipologia ela é vivenciada quando as pontas são amarradas na interpretação entre o Antigo e o Novo Testamento, entre a Antiga e a Nova Aliança. Então, a minha descrição do que é tipologia, que não é curta, né? Mas ela abarca todo o conceito. Tipologia é uma perspectiva de interpretação por correspondência e correlação histórica. O fato de ser caracterizado aqui como histórica é muito importante, porque é um fato, é uma realidade, está na história e existe uma correspondência, existe uma relação entre a figura e a realidade. É uma forma de conexão entre passado e presente em uma relação de eventos, em relação a eventos, lugares, pessoas e instituições. Então, o caráter histórico o diferencia da alegoria. A alegoria não tem essa barreira. A alegoria não tem essa fronteira histórica. Não é fundamentado em nada factual. Os seus cordões não estão amarrados. A tipologia, ela amarra os seus cordões. São realidades subjacentes, ou seja, prefiguradas, são tipos que apontam para uma realidade plena e final. É o antítipo que então mostra não mais a sombra, não mais aquilo que era figurado, mas aquilo que sempre foi intencionado por Deus. Olha como é interessante. Será que quando Deus pensou no sumo sacerdote e consumou o seu plano fora do tempo, ele pensou intrinsecamente no sumo sacerdote
ou no perfeito sumo sacerdote? Quando ele pensou no mediador e executou o seu plano estabelecendo mediadores, ele pensou nessas estruturas de mediador? Não, ele pensou no supremo mediador, no supremo cabeça federal, no supremo Senhor, no supremo Rei. Quando ele pensou em sacrifícios, quando ele pensou em templos, quando ele pensou em santuários, então nós vemos essas sombras que encontram a sua realidade na nova aliança em Cristo Jesus. E aqui eu vou abrir para vocês aqui algo que eu entendo. Eu entendo, meus irmãos, que gera muita dúvida e nós cometemos alguns erros quando nós utilizamos simplesmente o termo para se referir de povo de Deus. Nós, a semelhança dos pedobatistas, e eu acho que eles podem fazer isso se eles forem conscientes com a hermenêutica deles, de uma maior continuidade desenfreada, eu acho que eles podem fazer isso seguramente, dizer que a igreja substituiu Israel. Então, eles fazem isso seguramente, embora alguns ainda não façam isso de forma tão descarada. Na concepção tipológica e na concepção de tensão de continuidade e descontinuidade na hermenêutica e nessa relação que eu fiz do que Deus projetou e como ele desenvolveu o plano da redenção, nós não deveríamos pensar assim. Por quê? Porque quando Deus pensou sobre povo, sempre ele pensou em igreja. Quando Deus pensou como seu povo plenamente estruturado, ele pensou como igreja. Mas isso foi sendo desenvolvido no plano de redenção e nós vemos esse desenvolvimento no progresso da revelação. Olha como é interessante quando nós lemos Oséias. É interessante quando nós lemos Oséias, porque se nós interpretarmos Oséias devidamente, nós enxergaremos no capítulo 1, 2 e 3, 2 casamentos, em que um casamento é desfeito, dando à luz a um casamento plenamente realizado na nova aliança em Cristo Jesus. Nós encontramos essa realidade em Jeremias também. Nós encontramos essa perspectiva de povo sendo desenvolvido e consumado. Então, não é simplesmente dizer que que igreja substitui Israel. Não há essa necessidade de substituição, mas há, na verdade, a plena elaboração, a plena elucidação daquilo que estava na mente de Deus, porque ser povo de Deus sempre foi ser igreja, mas isso foi desenvolvido ao longo dos testamentos. Mas essa é uma concepção mais pessoal mesmo. Depois isso pode ser desenvolvido. Então, essa realidade tipológica faz com que muitos caiam no erro nas suas interpretações e beira a alegoria. Eu poderia dizer aqui alguns exemplos que nós encontramos no afã, por exemplo, de ser confessionais, no afã de mostrar que o nosso credo, ele abarca, ele contempla milimetricamente todos os rigores e ditames da vida diária. Então nós acabamos errando aí. Nós acabamos cometendo um erro que é cometido com muita facilidade pelos pactualistas, por aqueles que não observam a tensão de continuidade e descontinuidade. Então, deixa eu caminhar aqui para o prumo. Então, ser batista reformado é ter essas características, ok? Qual é o prumo, então? O que é aquilo que vai dar o equilíbrio? E aí eu quero fazer uma observação aqui. Quanto ao conceito histórico-teológico de um batista reformado, é impossível qualquer nível de divórcio entre ser reformado e ser batista e ainda assim manter-se a identidade confessional. O que é que eu quero dizer com isso? Se você conceber a si mesmo como um batista reformado, você não pode fazer qualquer ruptura, seja quanto ao lastro histórico, seja quanto ao lastro teológico.
Ser batista reformado é a união dessas duas realidades, em que você nasceu num ponto da história e você tem esse arcabouço teológico, e teológico aqui contempla a sua hermenêutica, evidentemente, né? Portanto, você é um pactual. Então, não dá para ser divorciado. O que eu estou fazendo aqui, de forma pedagógica, simplesmente de forma pedagógica, é mostrar a realidade que tem sido vivenciada por muitos hoje, mas não tem sido percebido. Muitos têm incorporado essa realidade de ser reformado, mas esquecido a realidade de ser batista. E aí vocês já devem até aqui ter observado ou ter alguma percepção do que é esse prumo da piedade. É muito importante isso. Esse prumo da piedade aqui é o limitador, é o nivelador, é um instrumento que vai vigiar, supervisionar a piedade, o conhecimento e a vida prática desse batista reformado. Entretanto, se ser reformado, e aqui eu estou desenvolvendo, se ser reformado está ligado a seu arcabouço teológico, a sua estrutura teológica, e ser batista está ligado à sua aplicação eclesiástica, ou seja, a forma como eu enxergo as escrituras e a interpreto, isso então, por questão de consciência, me faz mudar a vida da igreja, a estrutura da igreja, a forma como eu concebo a igreja. Então isso é interessante, né? Então não é por nascimento, é por batismo diante de um credo, de uma confissão. Olha como é interessante. Então a minha hermenêutica, a minha teologia muda a forma de ser igreja. Por isso que eu estou mostrando aqui que existe uma realidade teórica, teológica, que enquanto eu sou concebido como reformado, existe uma realidade eclesiológica prática que muda e molda a forma de ser igreja. Então, se ser reformado está ligado ao seu arcabouço teológico e ser batista está ligado à sua aplicação na eclesiologia, é a forma como vivenciamos a igreja local que testemunhará a veracidade do que conhecemos e cremos. Meus irmãos, e nesse ponto, muitos pecam. Muitos senhores do saber teológico caem aqui. Aqui eles caem. Porque, embora as suas mentes estejam encharcadas de teoria de ser reformado e de teoria de ser batista, eles não conseguem descer essa realidade por coração e vivenciar isso no meio dos santos, de uma perspectiva batista reformada. Aqui eles erram, aqui eles caem. Por isso que eu coloquei aqui como um dos principais pontos, porque conhecimento é muito fácil de adquirir. É só estudar, é só ler, não precisa nem comprar muitos livros, nós temos muitos vídeos, nós temos muitos artigos, então isso é fácil de adquirir. Mas viver não. Viver não. Principalmente viver no contexto de igreja local. Isso é outra realidade. Então, por quê, meus irmãos? Por quê? Por que ser batista é importante para definir o que é? Porque vivenciar a igreja local é importante para definir o que é ser um batista reformado. Porque nos padrões batistas, o único instrumento aferidor de conhecimento e fé é a igreja local. Na concepção batista, o fato simplesmente de você proclamar que tem fé não contempla toda a necessidade de testemunho da sua fé. A igreja que você vive, a igreja em que você exerce a sua fé e o seu conhecimento, ela deve atestar, referendar a fé que você diz ter, o conhecimento que você diz ter. Então, olha como é interessante. O Senhor Jesus, ele instrumentou a igreja local com essa autoridade. Nós só vemos o Senhor Jesus se referindo à igreja duas vezes no Novo Testamento. Está lá em Mateus capítulo 16 e Mateus capítulo 18. E nós vemos uma autoridade, meus irmãos, absurda, celestial e sobrenatural que é colocada na igreja.
uma das viagens de Jesus inquire ali os seus discípulos, quem o povo está falando que ele é, e nós vemos esse diálogo. Pedro, então, como representante do colégio apostólico esse, que é o fundamento sobre o qual a igreja é edificada, né? A igreja é edificada sobre o fundamento dos profetas e apóstolos. Então, Pedro ali, ele representava o colégio apostólico, em que Jesus pergunta o que dizem o que ele é, quem é o Filho do Homem, e eles então proferem ali, e Jesus volta para os discípulos e pergunta: e vocês, quem dizem que eu sou? Então, Pedro diz o seguinte, eu quero ler para vocês. Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 18. Ele diz que Jesus, então, é Cristo, o Filho de Deus vivo. E no versículo 18, ele diz assim, Mateus 16, 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Olha como é interessante. Evidentemente aqui, Jesus não está fazendo referência, e aqui é um termo de debate, mas evidentemente aqui Jesus não está fazendo referência não somente à pessoa de Pedro, desvinculada das palavras que ele proferiu, e nem somente da palavra que ele proferiu, desvinculada da pessoa de Pedro, porque não tem como fazer essa dissociação de pessoa e palavra. Então, existe toda essa estrutura sobre a qual a igreja será fundamentada. Então, Jesus faz referência tanto ao colégio apostólico como às palavras, a fé, o conhecimento, o credo desse colégio apostólico. E sobre essa realidade a igreja é fundada. E olha o poder que é dado ao colégio apostólico aqui. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. É interessante, se você já leu ou estudou a teologia de Mateus, você verá ali um Senhor vindo estabelecer um reino. Né? Então nós vemos aí vários estudos sobre o evangelho do reino, por exemplo. Você verá um Senhor estabelecendo o reino aí, essa é a realidade. E quem tem as chaves do reino? Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Olha o poder dessa chave. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Mas olha como é interessante. Nós vemos uma dinâmica. É uma transição das mãos dessas chaves. Essas chaves do reino passam para outras mãos, do colégio apostólico para então... colégio apostólico ali, nós podemos nos referir à igreja de uma forma abstrata, né? A igreja invisível, passando então para uma realidade de igreja local, de uma igreja visível. É indiscutível que Mateus 18 faz referência a uma realidade de igreja local, onde a disciplina pode ser exercida na igreja visível ou na igreja invisível? Evidentemente na igreja visível. É na igreja visível que nós demonstramos o que de fato conhecemos, que nós vivenciamos a nossa confessionalidade e aquilo que nós conhecemos, a nossa fé. E nós vemos essas chaves passadas pelas mãos. Então nós vemos ali, se alguém pecar contra ti, vai ter com ele. Se ele se arrepender, você ganhou o seu irmão. Se ele não se arrepender, chame 2 ou 3 testemunhas. Se ele não se arrepender, leve à igreja. Olha, meus irmãos, a partir do versículo 17 de Mateus 18. E se ele não atender, diz à igreja, né? Evidentemente a igreja local, a igreja clara aqui, e se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Olha o versículo 18 como é fantástico. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra, olha a mesma realidade das chaves aqui. Tudo o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra terá sido desligado no céu. O que eu acho muito impactante aqui é porque a forma como é colocada aqui essa dinâmica de abrir e fechar, de ligar e desligar, não é o contrário. Quando nós oramos a oração do Pai Nosso, quando o Senhor Jesus ensinou, ele disse assim: Senhor, seja feito a tua vontade na terra como é feito no céu. Olha o poder que a igreja tem aqui de aferir, de testificar de fé. Aqui é o contrário. Aqui, sob a realidade da igreja,
sobre o testemunho da igreja. O que é ligado na terra é ligado no céu. E o que é desligado na terra é desligado nos céus. Então, é a igreja que tem a autoridade de reconhecer ou não a fé e o conhecimento dos seus membros, dos seus santos. E um batista reformado reconhece essa realidade. Por que tal compreensão é interessante? Porque o Senhor Jesus deixou a igreja local como guardiã da sã doutrina e dos portais de entrada do reino, meus irmãos, que ele veio implantar. Meus irmãos, nós poderíamos falar isso aqui várias horas. Isso é extremamente impactante e, infelizmente, essa realidade não tem sido observada nem por reformados e nem por batistas reformados, entendendo reformado esse lado mais lato, né? Esse lado mais supra, mais amplo. Então, meus irmãos, o prumo da piedade de um batista reformado é a harmonia da eclesiologia teórico-prática. E isso é vivenciado na igreja local. Eu não sei se eu me fiz compreensível, mas isso tem sido muito importante para o meu pastoreio e para a nossa realidade de ser igreja, aplicando a concepção de uma teologia batista pactual com membros batistas pactuais. Então, a igreja local, para um batista reformado, é um instrumento singular de equilíbrio entre conhecimento e experiência. É ali que ele vai vivenciar o que é, por exemplo, amar uns aos outros. É ali que ele vai vivenciar o que é suportar uns aos outros. É ali que ele vai vivenciar o ato de conhecer e praticar. A igreja local é o instrumento mais importante de manutenção e desenvolvimento da confessionalidade. É a igreja local que irá aferir e testificar se realmente ele vivencia aquele credo que ele afirma. Nós vemos a realidade aqui, como a nossa confissão bem descreve, do Evangelho de Cristo Jesus, da vida prática de Cristo Jesus, a realidade de casamento como um pacto estabelecido não somente entre homem e Deus, mas entre homem com mulher, como um exercício claro de ilustração do que significa a relação entre Deus, o seu povo, e de Cristo, sua igreja. Meus irmãos, a realidade pactual, ela traz para a gente uma vida de igreja local extremamente rica. A igreja local, para um batista reformado, é um instrumento de aplicação, limitação e maturação. É na igreja local que aquele conhecimento se tornará sabedoria e se tornará piedade. É no exercício da igreja local. Feito isso, dito isso, eu acho que você já deve, então, ter compreendido até aqui o que eu irei afirmar. Quem pode definir o que é um batista reformado? Bom, duas realidades. Nós temos uma chancela, né? Aquele que reconhece, aquele que está com o martelo, aquele que coloca o lastro. Nós temos, eu quero propor aqui uma chancela supra, que ela é lato, ela é mais ampla, ela é geral, e uma chancela infra, que é mais estrito, que é uma chancela local. Evidentemente, a chancela supra, ou seja, a chancela que está acima da igreja, ela é histórico-teológico. Então, aqueles que chancelam a nossa fé de uma realidade batista reformado, isso se remonta ao século XVI e ao século XVII. A chancela infra, estrito, a chancela local, é apenas uma, é eclesiástica, é singular. É a igreja a qual eu faço parte. Portanto, meus irmãos, não há necessidade de aprovação e aceitação de outras tradições e personalidades para a convicção confessional. Nós vemos irmãos brigando nas redes sociais, debatendo nas redes sociais, como se nós dependêssemos da aprovação deles para nos reconhecer enquanto batistas reformados. Nós não temos necessidade disso.
Existe apenas dois tipos de chancela. Aquela que é histórica e teológica, e que nós vemos que ficou no século XVI e XVII, e aquela que é estrito, que é eclesiástica, é o reconhecimento da nossa igreja. Por quê? Porque convicção não se impõe. Você sabe disso. Convicção se apreende, se assimila. Ela é ensinada, ela é desenvolvida, ela é formada, ela é maturada. Bom, eu sei que eu já passei aqui do tempo já, e eu peço desculpa aí aos irmãos, mas deixa eu só fazer as últimas considerações aqui. Um batista reformado não é conhecido por sectarismo, debates e polêmicas, mas pelo zelo hermenêutico, por questão, lembra dos nossos pais batistas, por questão de consciência, e pelo zelo eclesiástico, teórico prático. Na formação da confessionalidade é necessária maturação, não imposição. É justamente esse processo que gera maturidade, crescimento, piedade e convicção. É isso, meus irmãos. Eu sei que eu corri muito aqui. Deixa eu passar aqui para vocês alguns canais meus aqui, em que eu tenho desenvolvido alguns estudos. Todos são estudos que eu tenho desenvolvido na minha igreja local. Então, tenho esse estudo sobre essa estrutura que nós falamos, sobre o pacto. Ele foi animado, né? Onde eu falo cada estrutura dessa, cada estrutura pactual. Aqui talvez eu tenha sido um pouco confuso por ter falado tão rápido. E eu tenho 11 aulas nesse meu canal aí no YouTube. São aulas que eu ministrei aqui na igreja, trabalhando essa confessionalidade. Então, eu ministrei essas aulas, meus irmãos, porque eu me deparei com o capítulo 7. Olha que interessante. Nós expomos aqui até o capítulo 6 da confissão. Mas quando eu me deparei no capítulo 7 da confissão, que é o capítulo que fala dos pactos, deu um curto-circuito na minha mente. Por questão de consciência, eu tive que rever toda a minha estrutura teológica e hermenêutica para ser fiel à minha consciência de acordo com diante das Sagradas Escrituras e a igreja a qual eu pastoreio. E graças a isso, pela providência de Deus e pelo trabalho de irmãos queridos que fazem ali o estandarte de Cristo, que tem nos abençoado muito. É isso, meus irmãos. Eu não sei, graças a Deus que essa aula vai ficar gravada, né? Porque demorou muito tempo, não é? Então eu não sei se tem algumas perguntas aqui. Eu não sei se dá tempo também responder algumas perguntas. Então, Leonardo, dá tempo? Rapaz, tem muita pergunta aqui. Tem muita pergunta aqui. Leonardo enviou aqui para mim 11 perguntas. 11 perguntas. A primeira pergunta é assim, apenas o livro do Pascal Denot sobre os distintivos pactuais? Não, de forma alguma. De forma alguma, né? Então, primeiro, nós tivemos acesso a 2 excelentes livros. Além dos artigos, você pode acessar lá o blog do Estandarte de Cristo, você verá excelentes artigos que descrevem detalhadamente e perspectivas diferentes do que é ser batista reformado. Nós temos o livro, deixa eu falar direito ali, né, o nome do livro, Os Distintivos da Teologia Pactual Batista de Pascal Denot. Junto a ele nós temos o livro do pastor Jeffrey Johnson, que é A Falha Fatal, né, maravilhosamente desenvolvido, mostrando essa realidade distintiva da falha da perspectiva pedobatista, por exemplo. E nós temos esse livro aqui do meu amigo, pastor Fernando Angelim, Teologia Bíblica Batista Reformado. Extremamente didático e claro, né? E nós temos outros materiais também. Nós temos esse livro aqui do meu amigo Lidiano Gama. É uma alegoria, é uma história, a semelhança aí do que acontece no peregrino, um pouco dessa realidade, observando ali a estrutura e o conhecimento, o ensino da nossa confissão de fé batista.
Mas existem outros também que estão sendo produzidos aí, né? A segunda pergunta. Um batista reformado não iria defender o princípio regulador de culto para adorar a Deus? Sem dúvida, meu irmão. Sem dúvida. Sem dúvida. Se você for lá no artigo do Tom Hicks, aí, do Estandarte de Cristo, você vai encontrar claramente aí o princípio regulador do culto. Como eu observei, aqui é uma aula muito sintética, embora eu tenha abordado vários temas. Mas, evidentemente, a concepção hermenêutica de um batista irá, evidentemente, observar aquilo que foi tratado na Reforma Protestante e desenvolvido, que é o princípio regulador do culto. Evidentemente, sem sombra de dúvidas, né? Eu posso compartilhar o material, tá bom? Estão perguntando se eu posso compartilhar o material, depois eu vou falar com o Leonardo para ver como nós podemos compartilhar o material. Quarta pergunta. Como lidar com pedobatistas que desejam a membresia de uma igreja batista que subscreve a confissão de fé batista? Olha, meus irmãos, para nós desenvolvermos aqui a confessionalidade da nossa igreja, foi necessário tempo. E nós ainda estamos desenvolvendo. E isso que eu aprendi, que eu coloquei para os irmãos, eu realmente aprendi aqui com pouca leitura que eu fiz, mas vivenciando a necessidade, a realidade da igreja local. Eu aprendi que convicção não se impõe, se apreende, se assimila. Nós não impomos na mente das pessoas e no coração crenças e conhecimento. Nós não fazemos isso. Então, é necessário, se aquela pessoa ela compreende uma teologia pedobatista, é porque ela é a consciência dela. Ela realmente entende que a estrutura do plano redentivo de Deus, ela acomoda essa realidade pedobatista. Então é necessário ensino, porque senão, se ela se deparar com a realidade que você coloca essa pessoa na parede e ela precisa do pastoreio, ela precisa da igreja local e mesmo que a consciência dela diga que ela concebe uma perspectiva pedobatista, ela olha para a realidade das outras igrejas e não vê uma igreja saudável, ela vai dizer para você que aceita a sua crença credobatista, a sua crença confessional, segundo a confissão de 1689, mas isso não vai estar no seu coração. Então é necessário discipulado, é necessário instrução, é necessário ensino. Presentei ela com um desses livros, esse livro aqui do pastor Fernando Angelim, ele é muito didático e você, como já leu, você conversa sobre ela, desenvolve conversa com essa pessoa, né? Então, pergunta 6 aqui. O pacto mosaico é um pacto de obras? Pois é, rapaz. No gráfico lá, quando eu coloquei toda a estrutura do Antigo Testamento, eu coloquei sobre um pacto de obras de uma forma indefinida. Não é? Por quê? Porque, e esse é um conceito que eu ainda preciso desenvolver um pouco mais, porque a compreensão que eu cheguei é que o pacto de obras ele foi estabelecido com Adão e ele foi quebrado. Se o pacto de obras foi quebrado, o que nós vemos durante todo o Antigo Testamento, ou seja, a necessidade de obediência para se ter paz com Deus, e as sanções por não obedecer, nós vemos nitidamente uma aliança condicional. Mas a percepção que eu tive, e isso precisa ser mais desenvolvido, é que se aquele pacto com Adão ele foi quebrado, ele não pode, o mesmo pacto não pode estar em vigor durante toda a antiga aliança. Mas isso não quer dizer que não é um pacto de obras. É um pacto de obras no mesmo trâmite, nas mesmas condições, porque é um pacto condicional. Todos os pactos ali da antiga aliança nós vemos aspectos de condicionalidade. Então, embora não seja o mesmo pacto de Adão, é um pacto no mesmo rigor condicional. Portanto, todos esses pactos estão debaixo de um pacto de obras. Mas eu preciso desenvolver isso melhor, né?
Não, pergunta 7 aqui, quantas igrejas batistas reformadas tem no Brasil? Eu não sei, meu irmão. Sabe por que é difícil de responder? Porque tem um irmão que ele criou um site, é Alexandre alguma coisa, chamada de Holofote dos Batistas, alguma coisa assim. E muitos se cadastram ali com a confissão, né, confissão pessoal de batista reformado. Só que o grande problema é que existem inúmeras igrejas batistas que estão adotando a nomenclatura, a designação de batistas reformados e não são batistas reformados. Não são. Primeiro porque elas subscrevem a confissão, mas ao mesmo tempo elas não subscrevem integralmente. Por quê? Porque, claramente, ser batista reformado é ser pactual. Esse é um ponto distintivo, macro. Ser batista reformado é ser pactual. Então tem muitas igrejas que são ditas batistas reformados, e assim, eu não tenho nenhum problema, meus irmãos. Cada igreja é independente. Se qualquer igreja quiser ser reconhecida como batista reformado, eu não insultarei esses irmãos, essas igrejas, acusando-os de não ser batista reformado. Não farei isso. Né? Se eles quiserem se reconhecer mesmo não sendo, eles podem fazer isso. Mas, a rigor, pelo que nós vimos aqui, o que nós vemos também em pesquisas, ser batista reformado é se enquadrar na sua gênesis, na sua genética histórico-teológica e eclesiástica. E muitas igrejas batistas que se dizem reformadas não se enquadram nessa realidade. O termo reformado hoje está sendo utilizado para muitos de forma errada. Não seria melhor cristão bíblico? Meu irmão, eu acho que o fato de alguns usarem de forma indevida ou errada, não observando a substância do termo que ele utiliza, isso não faz com que nós mudemos o termo, porque o termo bíblico ele é extremamente indefinido. Por exemplo, um dispensacionalista ele vai dizer que é bíblico, evidentemente. Um pedobatista ele vai dizer que é bíblico, evidentemente. Né? Então, um adepto da teologia da Nova Aliança, né, do luteranismo modificado, ele vai dizer que é bíblico. Os luteranos eles vão dizer que são bíblicos. Então, você acaba não sendo confessional. Né? Você acaba abarcando tudo. Né? Pergunta 9. Como a teologia pactual molda a nossa escatologia? Muitos têm concordado com a ideia de que o nível de continuidade entre a relação entre Antigo e Novo Testamento, a hermenêutica que é aplicada ali, quase que naturalmente nos leva a uma compreensão amilenista da escatologia bíblica, né? Mas isso não é ponto pacífico entre todos. Existem muitos batistas reformados que têm uma concepção, por exemplo, pré-milenista histórico, evidentemente, né? Evidentemente. Pré-milenista histórico, evidentemente. Mas esse é outro ponto também que eu preciso desenvolver mais. Com certeza existem irmãos aí mais preparados para isso. Pastor, pergunta 10. Estamos acabando, meus irmãos. Pergunta 10. Que pontos o Senhor vê de continuidade no povo do Antigo Testamento e do Novo Testamento e que pontos de descontinuidade entre os povos do Antigo e do Novo Testamento? Eu acho que essa é uma das concepções extremamente importantes, especialmente para nós pregarmos no Antigo Testamento. Já faz um bom tempo aqui na igreja que eu prego só no Antigo Testamento. Algumas eventualidades eu prego no Novo Testamento. Né? Tem um irmão George, que é seminarista também da igreja aqui, e ele tem pregado no Novo Testamento e eu tenho pegado aí a exposição de textos, de livros do Antigo Testamento. Então, eu acho que
o ser povo de Deus, né, nessa visão mais macro, ela estabelece uma continuidade muito grande entre o Antigo e o Novo Testamento. O que nós vamos mudar aí, de forma mais específica, é toda a estrutura de paz, toda a estrutura de mediação, toda a estrutura de redenção, toda a estrutura de reconciliação, toda a estrutura de aceitação, mas essas são estruturas específicas que nós temos luz já no Novo Testamento. Então, por exemplo, eu posso pregar no livro do Antigo Testamento mostrando uma realidade daquilo que está sendo vivenciado pelo povo e daquilo que é requerido por Deus. Eu vou dar um exemplo para você aqui. Eu estou pregando em Oséias, né? Oséias, nós vemos ali o profeta acusando o povo de idolatria, de desobediência, de adultério. Nós vemos aquela cena ali pesada em que o Senhor, ele é retratado ali como um marido que foi enganado, mas vai em busca do seu povo e o seu povo rejeita, e embora ele queira redimir o seu povo, o coração do povo é extremamente negro e sujo. Olha como é interessante. Por quê? Porque ser povo de Deus naquela realidade não significava ter o coração transformado. Essa era a realidade para o remanescente fiel. O remanescente fiel era a figura fiel do que é a igreja hoje. Porque todos aqueles que fazem parte da igreja hoje tem o coração transformado. Portanto, a desobediência é uma característica de quem não tem o coração transformado, embora externamente as suas realidades acidentais, externamente, ela expresse religião, ela expresse características religiosas, ela tem um linguajar religioso, ela tem um costume religioso, mas o fato de não contemplar a realidade interior faz com que ela não obedeça a Deus, né? Então, essa dinâmica daquilo que não é no Antigo Testamento, mas deveria ser, e aquilo que só é no Novo Testamento, porque a transformação, a mudança, nos dá uma dinâmica maravilhosa para pregar no Antigo Testamento, né? Então, a obediência, por exemplo, é um distintivo de novo nascimento. Por mais que o juízo venha sobre os povos, eles não conseguem obedecer, porque obediência é uma característica de coração transformado. Bom, é isso, meus irmãos. Eu peço desculpas mesmo, né? Acabei demorando muito mesmo. Quais bons livros sobre a administração de Igreja Batista Reformada recomenda aqui, né? Sem sombra de dúvidas, o primeiro livro que eu recomendo é o livro que acabou de ser lançado do pastor Jeffrey Johnson, pelo Estandarte de Cristo. Sem sombra de dúvidas, esse livro. Estou esperando chegar o meu aqui, não chegou ainda. Mas, meus irmãos, também todos os livros de eclesiologia ali do Ministério Nove Marcas, do pastor Mark Dever, né? Eu recomendo todos esses livros, tá bom? É isso. Agradeço a participação. Sei que muitos entraram e saíram por causa do tempo. Essa aula vai ficar gravada. Claro que, evidentemente, vai ser necessário muita disposição para me ouvir aqui, às vezes gaguejando e falando muito, mas isso é um pouco do que nós temos vivido aqui, tá bom? Agradeço a vocês pelo carinho e pela confiança de ter me convidado e estou à disposição para outras oportunidades, se assim o nosso Deus permitir. Que o Senhor os abençoe e que tenha sido edificante para vocês. Muito obrigado, meus irmãos.